igreja, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Infelizmente ainda não podemos nos ver pessoalmente, né? Nos encontrarmos, estarmos na igreja, mas louvamos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós, é isso? Então estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical online, né? E hoje nós vamos continuar a estudar o capítulo 4 do livro do Tim Keller, né, A Igreja Centrada, fugiu o nome do livro. A Igreja Centrada de Tim Keller. Como eu falei na aula anterior, nós iríamos dividir esse capítulo em duas partes, né? Então, semana passada nós vimos uma parte mais teórica, mais histórica, sobre o avivamento, sobre a renovação pelo Evangelho e a necessidade de estarmos nos renovando, né? E hoje nós vamos estudar sobre o avivamento hoje, né? Como que ele se configura e também vamos ver um pouco do avivamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento e como que isso se aplica aos nossos dias, à nossa vida. Então, semana passada nós vimos que o avivamento ele é necessário porque, infelizmente, né, a gente acaba perdendo a singularidade do Evangelho, a essência do Evangelho, e passamos por uma lenta morte espiritual, né? Às vezes nós desanimamos, nós caímos. Então, o Espírito Santo, né, vem, ou a gente clama pelo avivamento, e o Espírito Santo vem para nos renovar espiritualmente. Então, foi o que a gente viu na aula anterior, isso. E hoje a gente vai ver o que o autor do livro nos apresenta em relação ao avivamento. Ele vai nos apresentar dois pontos. Que a renovação pelo Evangelho, ela se ajusta aos nossos dias. E o segundo ponto, que vai falar que a renovação pelo Evangelho concentra-se no coração. Então, primeiro ponto sobre adequar-se aos nossos dias, ele vai dizer que por um bom tempo, né, a abordagem, né, tradicional centrava-se na igreja. Então, não havia muitas igrejas, denominações ou religiões, né? Então, as alternativas eram ausentes ou estigmatizadas. Então, até o século XVIII, as pessoas não tinham muito essa liberdade de escolha da crença, né? Então, por muito tempo, a religião, né, ela era herdada, ou herdada da família, ou herdada pelo Estado, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, por muito tempo, né, a religião oficial no Brasil era o catolicismo, né? Isso era o que era a religião que era reconhecida pelo Estado, né? Até que isso mudou. Então, a partir do século XVIII, começa a se ter mais essa liberdade de escolha da crença, até porque as pessoas começam a sair dos seus lugares, né? A gente falou alguma coisa sobre a Revolução Industrial, que isso veio mudando na sociedade na época, né? A necessidade de que as pessoas saíssem da sua localidade, saíssem das suas igrejas locais, né, e fossem para as grandes cidades. Então começou a ter essa mobilidade. Então já não há mais a transferência familiar ou estatal. E aí que entra a questão do convencimento, do pregar, né, do apelo, né? Então, ele vai apresentar esse ponto para a gente na questão do adequar-se aos nossos dias. Então, hoje a gente precisa, né, estar vendo a questão do Evangelho e adequando a nossa realidade, né? O que é mais viável hoje? Será que ainda cabe aquela questão muito tradicional da igreja, né, do lado dos séculos XVIII, né? Nós já estamos no século XXI. Então, o que a gente precisa estar aí adequando aos nossos dias para que haja uma renovação pelo Evangelho? O segundo ponto, ele vai falar que a renovação pelo Evangelho, ele concentra-se no coração. E aí, nesse ponto que a gente vai se prender um pouquinho mais. E aí, na lição que nós colocamos, que vocês já receberam, né? O pastor já colocou no grupo, para que vocês estivessem lendo com antecedência.
o autor vai nos apresentar o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vou estar lendo aqui rapidinho. Que fala: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E aí o autor nos apresenta, e a própria Bíblia também deixa isso bem claro pra gente, que a renovação do Evangelho, né, e que o confessar a Cristo vai muito além da boca, né, vai muito além do falar, é isso, do concordar intelectualmente. É necessário que haja uma confiança em nosso coração em relação a isso. É necessário que esse evangelho seja uma realidade em nosso coração. Então, o autor nos coloca também que o coração é mais do que as emoções, né? Quando a gente pensa em sentimento, a gente pensa no coração, é isso, no amor, né? Se a gente pedir para alguém falar, desenhar a representação do amor, por exemplo, a gente tem a tendência de desenhar um coração, né? Então, o coração está muito ligado às emoções. Mas o autor também vai nos mostrar que o coração também está ligado às nossas atitudes, né? E é através também do coração que nós pensamos e raciocinamos e até agimos. Okay? Então, ele coloca aí algumas referências que os irmãos já devem ter lido. Se não leu, é bom estar lendo, né? Provérbios 23, 7. Marcos 2:8, Eclesiastes 10:2, por exemplo, vai nos dar referências em relação aos questão do coração, que é para além das emoções, é também por onde nós pensamos, raciocinamos e até agimos. O coração, ele é o centro de controle da pessoa toda, o autor vai nos dizer isso. E aí ele vem depois falando sobre o avivamento no Antigo Testamento e o avivamento no Novo Testamento. E aí ele apresenta pra gente o texto de Jeremias 4:4. Se a Dona Orminda estivesse aqui, né, ou a gente estivesse na igreja, eu ia perguntar logo para ela qual era o versículo e ela ia me responder, né, com certeza. Mas Jeremias 4:4, só pra gente relembrar aí rapidinho, que é um texto muito interessante, eu estava até refletindo, lendo ele esses dias, né, pensando sobre ele, o que seria isso. Né, e Jeremias 4:4 diz assim: ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos de seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Há algumas versões, né, acredito que a maioria das versões, a minha é diferente, que vai falar sobre circuncidar o coração. Né? Então, o que era a circuncisão no Antigo Testamento? Circuncisão era a operação, né, no pênis, né, do homem, se eu não me engano, aos 8 dias, né, ele passava, o recém-nascido passava por essa operação de remover, né, a pele, né, algo assim nesse sentido, com propósitos higiênicos. É uma operação, aliás, que hoje se faz com propósitos higiênicos, mas lá em Israel, né, na época do Antigo Testamento lá, isso era feito como identificação de que aquele homem pertencia ao povo de Deus, né? Então, o profeta está nos dizendo aí, circuncidai o coração, ou seja, remover alguma coisa, né? Remover, o texto aqui que eu li fala até de obstáculo, né? Então, é uma operação que se faz para remover alguma coisa. O que isso tem a ver com o coração? Né? É possível circuncidar o coração? Não. Né? Jeremias, ele usa essa figura de linguagem para nos mostrar, na intenção de alertar o povo de que era necessário que se retirasse, que se expurgasse todo o pecado do coração, né? Os obstáculos, né? Para que a gente, para que estivessem realmente adorando ao Senhor de todo o coração, tendo uma vida de acordo com o que o Senhor gostaria que o povo tivesse, né? Então, a circuncisão era o sinal externo da aliança, né? Mas isso não queria dizer que a realidade interior
de um novo coração, né? Então era um sinal externo, mas isso não quer dizer que dentro do coração todo o pecado tinha sido retirado, como a gente pode ver lá em Jeremias 31, 33, né? Quando também lá no Novo Testamento, Jesus fala, né, que era necessário nascer de novo, ele está falando disso, de circuncidar o coração. Não é que a pessoa tinha que entrar no ventre da sua mãe novamente, né, nascer, passar por todo aquele processo de gestação novamente e de parto. Não, Jesus está falando ali de circuncidar o coração, de tirar o pecado do coração, de arrependimento e fé, né? O Novo Testamento vai nos mostrar muito isso, que o arrependimento e a fé, elas são inseparáveis, né? Então, o arrependimento, ele muda o coração. E a renovação pelo Evangelho vai além de converter crentes nominais, né? O que são os crentes nominais? São aqueles que frequentam a igreja, estão na igreja, mas que não são convertidos. Ainda não aceitaram ao Senhor como seu Salvador, né? E aí, a renovação pelo Evangelho vai além de conversão de crentes nominais. Ele é também para nós cristãos, né, que já aceitamos ao Senhor, né, mas que precisamos que o Espírito Santo plante em nós, né, o Evangelho, para que experimentamos profundamente o amor e o poder de Cristo nas nossas vidas, para que a gente esteja tendo uma experiência realmente verdadeira com o Senhor, que é o que está lá em Efésios 3, né? Quando Paulo se dirige à igreja de Éfeso, né, nós temos ali já um grupo de cristãos, né? Que a gente sabe que teve assim, um momento de não ser sempre fiel, né? Porque a gente pode ver lá em Apocalipse 2, de 1 a 7, que o Senhor fala para a igreja de Éfeso, que conhece as boas obras, mas que também a igreja tinha caído em algum momento. Então ele pede para que a igreja esteja retornando às primeiras obras, estivesse retornando ao primeiro amor. E Paulo, em Efésios 3, fala para essa igreja, né, que teoricamente eram cristãos, né, que aceitaram o Senhor como seu Salvador, né, e que ele deseja que esses irmãos, que essa igreja experimentasse, através do Espírito Santo, toda a profundidade do amor de Deus. E ele fala ali da altura, da profundidade, a largura e o comprimento. Então, é isso que acontece por meio da renovação feita pelo Evangelho. Nós temos, né, a experiência com o Senhor, né, uma experiência mais profunda.